A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Eunice Ferreira da Silva, tenho 74 anos e moro aqui no interior de Pernambuco há toda a minha vida. Os vizinhos me conhecem como a viúva do pastor Zé Raimundo, aquela que toca piano na igreja aos domingos, e sempre tem um cafezinho quente para quem precisa de uma conversa. Talvez você não me conheça pessoalmente, mas tenho certeza de que já viveu ou conhece alguém que passou por momentos difíceis em família, especialmente quando se trata de fé e obediência. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que carrego no peito há mais de 60 anos. Uma história de sofrimento, sim, mas também de vitória. Uma história que pode tocar seu coração se você já se sentiu incompreendido em casa, se já foi rejeitado por causa da sua fé, ou se já precisou escolher entre agradar as pessoas e seguir a voz de Deus. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Era 1965. Eu tinha apenas 14 anos e acordava todos os dias antes do galo cantar. O cheiro de fumaça do fogão a lenha já subia pela casa quando abria os olhos, sinal de que minha mãe, Dona Alzira, havia começado mais um dia de trabalho silencioso. Nossa casa era simples, de taipa, com chão batido que minha mãe varria 3 vezes por dia para manter sempre limpo. As paredes eram grossas, mas não conseguiam abafar o som da voz do meu pai quando ele se irritava. Seu Arnaldo, meu pai, era um homem alto e forte, com mãos calejadas de tanto trabalho na roça. Seus olhos eram duros como pedra, e raramente o vi sorrir. A pele queimada de sol contava da história de anos debaixo do sol escaldante do sertão, mas também guardava uma amargura que parecia ter nascido com ele. Ele comandava nossa casa como se fosse um general comandando soldados. Ninguém ousava questionar suas ordens. Ninguém falava alto quando ele estava por perto. Ninguém sequer olhava diretamente para ele quando estava de mau humor. E ele estava sempre de mau humor. As manhãs começavam com o barulho de seus passos pesados pelo chão de barro batido. Quando ele se levantava, toda a casa despertava em alerta. O silêncio que se fazia era quase palpável. Até os cachorros do quintal pareciam entender que não era hora de latir. Sua voz grossa cortava o ar como um chicote sempre que alguém não fazia as coisas exatamente do jeito que ele queria. E era impossível acertar sempre, porque o humor dele mudava como o vento do sertão. Minha mãe caminhava pela casa como uma sombra. Dona Alzira era uma mulher delicada, de mãos pequenas e gestos cuidadosos, mas que parecia carregar o mundo nos ombros. Falava baixo, sempre baixo, e quando precisava se dirigir ao meu pai, olhava para o chão. Suas mãos tremiam quando servia a comida dele, e eu percebia como ela segurava a respiração, esperando sua reação. Durante o dia, ela conversava conosco em sussurros, sempre olhando para a porta para ter certeza de que ele não estava chegando. Mamãe tinha um jeito especial de nos proteger sem que papai percebesse. Quando ele estava muito bravo, ela nos mandava buscar água no poço que ficava mais longe, ou inventava alguma tarefa nos fundos do quintal. Era sua maneira silenciosa de nos manter seguros. Às vezes, quando ela achava que ninguém estava vendo, passava a mão no cabelo da gente com tanto carinho que dava vontade de chorar. Jonas, meu irmão mais velho, 2 anos mais que eu, vivia tentando agradar papai. Carregava a água do poço sem ninguém pedir. Ajudava na roça além da conta, sempre procurando um olhar de aprovação que raramente vinha. Coitado do Jonas. Ele tinha 16 anos, mas parecia carregar a responsabilidade de um homem adulto nos ombros. Acordava antes de todos para ordenhar as vacas, voltava da escola correndo para não atrasar no serviço da tarde, e ainda ficava acordado até tarde consertando cerca ou preparando a terra para o plantio. Quando papai finalmente dava um aceno de aprovação ou dizia, "Está bom", Jonas ficava radiante o dia todo. Mas esses momentos eram raros como chuva no meio da seca. Na maior parte do tempo, papai encontrava alguma coisa para criticar, algum detalhe que não estava do jeito que ele queria, e Jonas abaixava a cabeça e prometia fazer melhor na próxima vez. Pedro, com seus 10 anos, e Cida, a caçulinha de 5, ainda eram pequenos demais para entender tudo, mas já sabiam quando deviam se esconder. Bastava papai chegar em casa com aquela cara fechada para eles desaparecerem nos fundos do quintal, brincando em silêncio.
Pedro era um menino esperto, de olhos grandes e curiosos, mas que aprendeu cedo a não fazer perguntas. Cida era a alegria da casa quando papai não estava por perto. Ela tinha um riso gostoso e um jeito carinhoso de se agarrar nas pernas da gente, mas quando ouvia a voz dele, se transformava numa bonequinha quieta. Eu passava os dias ajudando mamãe na cozinha, cuidando dos menores, lavando roupa no tanque lá fora. Minhas mãos estavam sempre ocupadas, sempre fazendo alguma coisa. Cozinhava feijão no fogão a lenha, peneirava a farinha para tirar os bichinhos, varria a casa, cuidava das galinhas no terreiro. Era uma rotina que nunca mudava. Dias iguais uns aos outros, sempre naquele clima pesado de medo. Mas por dentro, sentia um vazio que não conseguia explicar. Era como se houvesse um buraco no meu peito, uma sede que água nenhuma matava. Olhava os passarinhos voando livres por cima da nossa casa e perguntava baixinho por que a vida tinha que ser tão pesada, tão sem alegria. Por que nossa casa não podia ter risadas como eu ouvia de longe, vindas de outras casas? Por que tudo tinha que ser sempre tão sério, tão controlado, tão cheio de medo? Às vezes, quando estava sozinha no quintal estendendo roupa, observava as nuvens passando no céu azul e imaginava como seria voar junto com elas, longe dali, para algum lugar onde as pessoas pudessem falar sem medo, onde pudessem sorrir sem olhar para trás. Eram sonhos de menina, eu sabia, mas eram a única coisa que me dava força para continuar. De noite, deitada no meu cantinho da cama que dividia com Cida, olhava pela janelinha pequena e via as estrelas brilhando lá longe. Parecia que elas sabiam de algum segredo que eu não conhecia. Alguma coisa maior, mais bonita, mais cheia de sentido do que aquele dia igual ao outro, sempre com medo, sempre andando nas pontas dos pés. A casa ficava em silêncio total depois que papai se deitava. Era o único momento em que todos nós podíamos respirar aliviados. Mas mesmo assim, o medo continuava ali, porque a gente nunca sabia como ele ia acordar no dia seguinte. Se estaria de bom humor, ou se qualquer coisinha ia ser motivo para explodir. Foi numa dessas noites que fiz uma oração desesperada. Nem sabia direito como orar, porque na nossa casa nunca se falava de Deus, nunca se ia à igreja, nunca se abria uma Bíblia. Mas falei com o coração mesmo, olhando para aquelas estrelas. Meu Deus, se o Senhor existe de verdade, se o Senhor me vê aqui, me mostra se tem alguma coisa a mais nesta vida. Me mostra se existe alguma coisa além desse sofrimento todo dia. Não sabia que aquela oração simples, feita por uma menina de 14 anos, estava prestes a mudar minha vida para sempre. Devo pedir desculpas antecipadamente se algumas datas ficarem confusas ou se eu misturar alguns acontecimentos. A idade e o tempo fazem a gente esquecer detalhes pequenos, mas o que importa mesmo, o que marcou meu coração para sempre, isso eu lembro como se fosse ontem. E é isso que quero dividir com vocês. Algumas semanas depois daquela oração, aconteceu algo que mudaria tudo na minha vida. Na escola, que ficava a uns 15 minutos de caminhada da nossa casa, conheci uma menina chamada Rita de Cássia. Ela tinha a minha idade, 14 anos, mas parecia carregar uma luz dentro dela que eu nunca tinha visto em ninguém. Enquanto eu vivia sempre cabisbaixa, com medo de falar alto ou chamar atenção, Rita sorria fácil e tinha uns olhos brilhantes que pareciam enxergar coisas boas, mesmo nas situações mais simples. No começo, fiquei meio desconfiada. Como alguém podia ser tão alegre morando num lugar como o nosso, onde a vida era dura para todo mundo? Mas Rita foi chegando devagar, sem forçar nada. Sentava do meu lado na hora do recreio, dividia o lanche comigo, me ajudava com as tarefas que eu não conseguia entender. Tinha um jeito carinhoso de falar que me fazia sentir importante, coisa que eu não estava acostumada. Depois de algumas semanas de amizade, numa tarde que estávamos debaixo da árvore grande do pátio da escola, Rita me perguntou por que eu sempre parecia tão triste. Não foi uma pergunta curiosa ou fofoqueira. Foi feita com tanto carinho que senti vontade de contar tudo para ela. Falei da nossa casa sempre em silêncio, do meu pai bravo, do medo que a gente vivia. Rita me ouviu sem me julgar, sem dar conselhos que eu não pedia. Quando terminei de falar, ela ficou um tempinho quieta, como se estivesse pensando no que dizer. Eunice, ela disse baixinho, você já ouviu falar de um lugar onde as pessoas se encontram para conversar com Deus? Eu fiquei espantada. Na nossa casa,
Nunca se falava de Deus. Papai sempre dizia que religião era coisa de gente fraca, de gente que não queria trabalhar. Mas a curiosidade foi mais forte que o medo, e pedi para Rita me contar mais. Ela me falou sobre uma pequena congregação que se reunia na casa de Dona Conceição, uma senhora viúva que morava do outro lado da cidade. Lá é diferente, Eunice. As pessoas cantam, oram, falam de esperança. É como se fosse uma família de verdade, onde todo mundo se importa com todo mundo. Os olhos dela brilhavam ainda mais quando falava disso. Durante dias, não consegui tirar aquela conversa da cabeça. Rita tinha me contado que as reuniões aconteciam 2 vezes por semana, às quartas e aos sábados, sempre de noite. Por que você não vem comigo um dia? Ela tinha perguntado. E eu, com o coração batendo disparado, tinha respondido que ia pensar. O medo era enorme. Se papai descobrisse que eu estava frequentando alguma igreja, nem queria imaginar o que poderia acontecer. Mas aquele vazio no peito estava cada dia maior, e as palavras de Rita ecoavam na minha cabeça. Um lugar onde as pessoas falam de esperança. Foi numa quarta-feira que tomei coragem. Falei para a mamãe que ia estudar na casa de Rita e que talvez chegasse um pouco mais tarde. Mamãe me olhou com aqueles olhos cansados dela, mas acenou com a cabeça. Acho que ela percebeu que havia alguma coisa diferente acontecendo comigo, mas não perguntou nada. Rita me esperou na saída da escola e caminhamos juntas pelas ruas de terra da nossa cidadezinha. O sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Durante o caminho, ela me contou um pouco sobre as pessoas que eu ia conhecer. Dona Conceição, que tinha perdido o marido há alguns anos e aberto a casa para os cultos. Seu Francisco, um senhor que trabalhava na feira e sempre levava frutas para distribuir. Dona Maria, uma parteira que já tinha ajudado no nascimento de quase todas as crianças da região. Quando chegamos na casa de Dona Conceição, meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que todo mundo ia ouvir. Era uma casa simples, de taipa como a nossa, mas tinha alguma coisa diferente no ar. Mesmo de longe, dava para ouvir vozes cantando uma melodia que eu nunca tinha escutado, mas que de algum jeito parecia familiar. Rita me pegou pela mão e me levou até a porta. "Vem, não precisa ter medo", ela sussurrou. E entramos. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro. Não era só o cheiro de casa limpa, que toda casa decente tem. Era um cheiro de flores simples, daquelas que a gente encontra no mato, misturado com o cheiro de velas acesas. A luz era suave, diferente da luz dura do lampião da nossa casa. E as vozes se elevavam juntas numa harmonia que parecia subir direto para o céu. Havia umas 15 pessoas na sala pequena. Homens, mulheres, jovens, idosos, todos cantando com os olhos fechados, com expressões de paz no rosto que eu nunca tinha visto. Dona Conceição, uma senhora de cabelos brancos e sorriso largo, veio me cumprimentar. "Seja muito bem-vinda, filha", ela disse, me abraçando como se me conhecesse há anos. Sentei num cantinho ao lado de Rita, ainda meio assustada, mas cada vez mais curiosa. A música parou, e um senhor de barba grisalha abriu uma Bíblia grande e começou a ler. As palavras eram diferentes das que eu estava acostumada a ouvir. Falavam de amor, de perdão, de esperança. Falavam de um Deus que se importava com os sofrimentos das pessoas, que consolava os aflitos. Depois da leitura, as pessoas começaram a falar. Não eram sermões longos como eu imaginava que acontecia nas igrejas. Eram conversas simples, testemunhos do coração. Uma senhora contou como Deus a tinha ajudado quando o filho ficou doente. Um homem jovem falou sobre como encontrou trabalho depois de muito tempo desempregado. E então Dona Mariana, uma senhora idosa de olhos azuis, levantou-se e começou a falar. "Meus irmãos", ela disse com a voz tremulinha, mas firme, "quero contar para vocês como o Senhor me consolou quando perdi meu esposo no ano passado." E ela contou como, nas noites mais escuras da viuvez, quando o medo e a solidão pareciam querer engoli-la, sentia uma presença amorosa ao seu lado. Não era só imaginação minha, não. Era o Senhor mesmo, me dizendo que eu não estava sozinha. Foi nesse momento que as lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, como as que eu derramava escondida no meu quarto. Eram lágrimas diferentes, como se alguma coisa muito dura dentro do meu peito estivesse começando a amolecer. Pela primeira vez na vida,
Eu estava ouvindo alguém falar de amor sem medo, de esperança sem vergonha. Rita percebeu que eu estava chorando e pegou na minha mão. Seu toque era carinhoso, sem pressa, como se quisesse me dizer que estava tudo bem sentir aquilo, e realmente estava. Naquele lugar pequeno, no meio daquelas pessoas simples, eu estava sentindo algo que nunca tinha sentido antes. A sensação de pertencer a algum lugar. Quando a reunião terminou, todos se cumprimentaram com abraços calorosos. Dona Conceição veio falar comigo novamente. "Gostou, filha?" Ela perguntou. Eu só conseguia acenar com a cabeça, ainda emocionada demais para falar. "As portas desta casa estão sempre abertas para você", ela continuou. "Aqui você é parte da família." No caminho de volta, Rita e eu caminhamos em silêncio por um tempo. O céu estava estrelado, e eu olhava para cima lembrando da minha oração desesperada algumas semanas atrás. Será que aquilo era a resposta? Será que Deus tinha ouvido uma menina de 14 anos perdida no meio do sertão? "Rita", eu disse finalmente, "eu quero voltar." Ela sorriu daquele jeito dela. "Eu sabia que você ia gostar. Mas, Eunice, você sabe que tem que ter cuidado, né? Se seu pai descobrir..." Eu sabia. O medo ainda estava lá. Bem real. Bem presente. Mas pela primeira vez na vida, havia alguma coisa mais forte que o medo crescendo dentro de mim. Era uma vontade, uma necessidade de voltar àquele lugar onde as pessoas falavam de amor sem ter vergonha. "A gente se protege", eu disse. "A gente inventa as desculpas certas, os horários certos. Eu preciso voltar, Rita. Eu preciso." E fizemos um pacto ali mesmo, debaixo das estrelas. Íamos nos cuidar mutuamente. Íamos manter segredo. Íamos encontrar um jeito de eu continuar frequentando aqueles encontros. Rita era mais que uma amiga agora. Ela tinha se tornado minha ponte para um mundo que eu nem sabia que existia. Mas no fundo do coração, enquanto me aproximava de casa e via a luz fraca do lampião na nossa janela, eu já sabia que seria impossível esconder por muito tempo o que estava acontecendo comigo. Alguma coisa havia mudado naquela noite. Alguma coisa fundamental, profunda, que ia crescer dentro de mim, quisesse eu ou não. E eu não queria parar. Pela primeira vez na vida, eu tinha encontrado algo que valia a pena lutar para manter. Depois daquela primeira noite na casa de Dona Conceição, minha vida virou uma guerra silenciosa. Durante o dia, enquanto ajudava a mamãe na cozinha, ou cuidava dos menores, as palavras duras do meu pai ecoavam na minha cabeça como um martelo batendo sempre no mesmo lugar. "Religião é coisa de gente fraca e preguiçosa", ele costumava dizer quando via algum vizinho indo para a igreja católica da cidade. "Gente que não quer trabalhar direito e fica pedindo para Deus resolver os problemas." Eu tentava me convencer de que talvez ele estivesse certo. Talvez eu fosse mesmo fraca por estar procurando aquele refúgio. Talvez devesse parar de frequentar os cultos antes que alguma coisa ruim acontecesse. Mas a saudade daquela atmosfera de paz era mais forte que todos os medos. Era como se eu tivesse provado mel depois de uma vida inteira comendo só pão seco. Como voltar atrás depois de saber que existia doçura no mundo. As noites se tornaram um tormento. Deitada na cama ao lado de Cida, que dormia tranquila sem saber da tempestade que se passava na cabeça da irmã, eu ficava planejando desculpas para sair de casa. Uma hora era estudar na casa de Rita. Outra hora era buscar alguma coisa na venda do seu Joaquim. Sempre inventando motivos para estar fora nos horários dos cultos. Mamãe começou a notar alguma coisa diferente. Eu percebia pelos olhares que ela me lançava quando pensava que eu não estava vendo. Olhares preocupados, como quem tenta decifrar um mistério. Mas ela nunca perguntava nada diretamente. Acho que tinha medo do que poderia descobrir. Ou talvez soubesse que qualquer coisa que estivesse acontecendo comigo seria melhor não chamar a atenção do meu pai. Uma tarde, enquanto eu peneirava farinha no quintal dos fundos, mamãe veio se sentar do meu lado. Ficamos um tempo trabalhando em silêncio, só o barulho da peneira balançando e o canto dos bem-te-vis na cerca. De repente, ela disse baixinho: "Eunice, você anda diferente." Meu coração disparou. "Como assim, mãe?" Ela parou de descascar as batatas que tinha no colo e me olhou de um jeito que nunca esqueci. "Você anda mais, como eu posso dizer, mais calma por dentro. Mesmo quando está preocupada, parece que tem alguma coisa te sustentando que não tinha antes." Fiquei sem saber o que responder. Mamãe tinha percebido algo que eu mesma ainda estava tentando entender. "Não sei do que a senhora está falando." Eu menti.
Ela balançou a cabeça devagar. Está bem, filha. Só quero que saiba que, seja o que for que está te fazendo bem, sua mãe fica feliz em ver você com essa luz nos olhos. E voltou a descascar as batatas, como se não tivesse dito nada demais. Aquela conversa me deixou ainda mais dividida. Por um lado, saber que mamãe estava percebendo uma mudança positiva em mim me dava coragem. Por outro, aumentava o medo de que papai também notasse e começasse a fazer perguntas. Na escola, as coisas estavam mudando também. Seu Geraldo, meu professor, começou a prestar mais atenção em mim. Ele era um homem magro, de óculos redondos, que sempre falava com carinho sobre a importância dos estudos. Um dia, depois da aula, ele me chamou para conversar. Eunice, ele disse, organizando os papéis em cima da mesa. Eu tenho notado que você está ainda mais dedicada aos estudos ultimamente. Suas redações estão melhores, suas contas de matemática estão corretas. Você tem pensado no que quer fazer quando terminar os estudos primários? Nunca ninguém tinha me perguntado isso. Na nossa casa, o futuro era sempre igual ao presente. Trabalhar na roça, casar cedo, ter filhos. Não sei, professor. Nunca pensei nisso. Ele tirou os óculos e me olhou sério. Você tem potencial para muito mais que a vida na roça, menina. Já pensou em continuar estudando? Talvez um dia até virar professora? A ideia me pareceu tão impossível quanto voar. Meu pai nunca deixaria, professor. Os pais às vezes mudam de ideia quando veem que os filhos têm talento de verdade, ele disse, me entregando um livro emprestado. Leva este aqui para casa. São histórias de pessoas que conseguiram mudar de vida através do estudo. Peguei o livro com as mãos tremendo. Era a primeira vez que alguém me falava sobre possibilidades além do que eu conhecia. Mas também era mais uma coisa para esconder em casa. As semanas passaram e eu continuei frequentando os cultos, sempre inventando desculpas diferentes, sempre voltando para casa com o coração dividido entre a alegria do que tinha vivido e o medo de ser descoberta. Comecei a ter pesadelos onde papai me encontrava orando. Sonhava que ele entrava no meu quarto gritando, que quebrava tudo, que me expulsava de casa. Acordava suada, com o coração disparado, precisando de alguns minutos para perceber que tinha sido só um sonho, mas havia algo crescendo dentro de mim que era mais forte que o medo, uma determinação que eu mesma não compreendia completamente. Era como se aquela primeira experiência na casa de Dona Conceição tivesse plantado uma semente que agora estava brotando, e não havia força no mundo capaz de fazer ela parar de crescer. Comecei a orar escondida no quintal dos fundos, atrás do galinheiro, onde ninguém podia me ver. Eram orações simples, de quem ainda estava aprendendo a falar com Deus. Senhor, me dá coragem para continuar buscando o Senhor. Me protege para que eu possa conhecer mais sobre essa paz que encontrei. Às vezes, quando estava orando assim escondida, sentia a mesma presença amorosa que havia sentido na casa de Dona Conceição. Era como se não estivesse sozinha naquele cantinho do quintal, como se alguém estivesse ali comigo, ouvindo cada palavra, entendendo cada medo. Rita continuou sendo minha companheira e protetora nessa jornada. Ela inventava desculpas ainda melhores que as minhas. Sempre arrumava um jeito de me avisar quando alguma coisa na congregação mudava de horário. Era minha ponte para aquele mundo de paz que eu estava descobrindo. Mas os sinais de perigo estavam ficando cada vez mais claros. Papai começou a fazer comentários estranhos durante as refeições. Falava sobre pessoas da cidade que estavam se achando por causa de religião. Contava histórias de famílias que tinham se desentendido por causa de igreja. E sempre terminava essas conversas olhando diretamente para mim e dizendo: graças a Deus que nesta casa ninguém tem essas bobagens na cabeça. Eu tentava manter a expressão neutra, concordar com a cabeça, fingir que estava prestando atenção na comida, mas sentia os olhos dele queimando na minha pele, como se ele pudesse ler meus pensamentos. Uma noite, ele foi mais específico. Tem umas meninas por aí que andam se juntando com crentes, disse, mastigando devagar o pedaço de carne. Dizem que ficam cantando e chorando, fazendo escândalo. Se alguma filha minha fizesse uma vergonha dessas, preferia que ela tivesse morrido na barriga da mãe. O silêncio que se fez na mesa foi pesado como chumbo. Mamãe parou de comer. Jonas engoliu em seco. Até Pedro e Cida perceberam que havia alguma coisa muito séria acontecendo. Eu forcei um pedaço de mandioca goela abaixo e disse, tentando manter a voz firme: o senhor não precisa se preocupar com isso, pai. Ele me olhou por mais alguns segundos que pareceram horas. Depois voltou a comer,
Mas eu sabia que a suspeita estava plantada. Era só questão de tempo. Naquela noite, deitada na cama, olhei para as estrelas pela janelinha e senti um aperto no peito. Alguma coisa estava se aproximando. Alguma tempestade que ia testar se aquela fé que estava crescendo em mim era forte o suficiente para resistir. Mas por mais assustada que estivesse, não conseguia imaginar abrir mão daquilo que tinha encontrado. Não conseguia voltar a ser a menina vazia e sem esperança que era antes de conhecer a casa de Dona Conceição. Não sabia ainda, mas minha fé estava prestes a ser provada de um jeito que eu jamais imaginei. As semanas seguintes trouxeram mudanças que eu mesma não conseguia esconder completamente. A cada culto que frequentava na casa de Dona Conceição, sentia como se estivesse bebendo de uma fonte que nunca secava. Minha sede espiritual ia sendo saciada aos poucos, mas criava ao mesmo tempo uma fome maior por conhecer mais sobre aquele Deus que estava se revelando para mim. Rita se tornou mais que uma amiga. Ela virou minha professora, minha irmã mais velha na fé, mesmo tendo a mesma idade que eu. Sabia passagens da Bíblia de cor e me explicava com paciência coisas que eu não entendia. Depois dos cultos, caminhávamos devagar para casa, e ela aproveitava cada minuto para me ensinar algo novo. Eunice, ela me disse numa dessas caminhadas, você sabe que pode falar com Deus a qualquer hora, né? Não precisa estar numa igreja ou num culto. Ele escuta a gente sempre. Essa revelação mudou minha rotina completamente. Comecei a orar enquanto lavava roupa no tanque, enquanto peneirava feijão, enquanto varria o terreiro. Eram orações silenciosas, conversas do coração que ninguém podia ouvir, mas que me faziam sentir acompanhada mesmo nos momentos mais solitários. Era como se carregasse uma presença consoladora comigo aonde quer que fosse. Num sábado à noite, aconteceu algo que marcou minha vida para sempre. Durante o culto, um senhor idoso chamado Seu Antônio, de cabelos brancos e voz firme, levantou-se para dar seu testemunho. Ele havia passado por perseguições na juventude por causa da fé, e suas palavras cortaram meu coração como uma faca afiada. Meus irmãos, ele disse, com os olhos brilhando de emoção, quero lembrar vocês das palavras do próprio Jesus. Não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. A nossa fé vale mais que a nossa vida, vale mais que a aprovação dos homens, vale mais que a nossa segurança. Enquanto ele falava, senti como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Cada palavra encontrava eco no meu coração. Cada frase respondia a medos que eu nem sabia que tinha. Naquele momento, compreendi que o que estava acontecendo comigo não era apenas uma busca por paz ou consolo. Era um chamado. Deus estava me chamando para algo maior que eu mesma, algo que valia todos os riscos. As lágrimas desceram pelo meu rosto sem que eu conseguisse controlar. Rita, sentada ao meu lado, pegou minha mão e apertou com carinho. Ela sabia o que eu estava sentindo porque já havia passado pelo mesmo. Depois do culto, enquanto as pessoas se despediam com abraços calorosos, Rita me levou para um cantinho da casa onde podíamos conversar reservadamente. Você sentiu alguma coisa especial hoje, não foi? Ela perguntou. Senti como se Deus estivesse falando comigo através daquele homem, respondi, ainda emocionada. Rita sorriu daquele jeito carinhoso dela. É assim mesmo que ele fala com a gente, Eunice. Através de outras pessoas, através da oração, através da própria Bíblia. E então, tirando uma pequena Bíblia do bolso, ela me entregou como se fosse o presente mais precioso do mundo. Esta é para você, para que possa ler as palavras de Deus sempre que quiser. Peguei aquele livrinho com as mãos tremendo. Era pequeno, de capa preta já meio desgastada, mas para mim, valia mais que ouro. Rita, eu não posso aceitar isso. E se descobrirem em casa? A gente arruma um lugar bem escondido, ela disse. O importante é que você tenha a palavra de Deus sempre perto. Naquela noite, caminhei para casa com a Bíblia escondida entre as páginas de um caderno da escola. O coração batia forte, mas não era só de medo. Era de expectativa também. Finalmente eu tinha um tesouro que era só meu. Uma fonte de sabedoria que podia consultar sempre que precisasse. Criamos um sistema elaborado para nossas saídas. Às quartas, eu dizia que ia estudar matemática na casa de Rita, porque ela era melhor que eu nas contas. Aos sábados,
Inventava que íamos coletar frutas na casa da tia dela, que morava do outro lado da cidade. Sempre horários que batiam certinho com os cultos. Sempre desculpas que soavam verdadeiras. A Bíblia encontrou seu esconderijo atrás de uma tábua solta no galinheiro. Todo dia, depois do almoço, quando todos estavam descansando, eu dava uma desculpa para ir ver as galinhas e aproveitava para ler alguns versículos. As palavras eram difíceis às vezes, mas aos poucos iam fazendo sentido. E quando não entendia, anotava em um pedacinho de papel para perguntar para Rita depois. Jonas foi o primeiro a notar que alguma coisa diferente estava acontecendo comigo. Meu irmão sempre foi observador, e naquela época estava com 16 anos, idade suficiente para perceber mudanças sutis no comportamento das pessoas. Eunice, ele me disse um dia, enquanto ajudávamos papai a consertar uma cerca. Você anda diferente. Meu sangue gelou. Como assim diferente? Não sei explicar direito. Você está mais... calma. Mesmo quando papai fica bravo, você não se desespera como antes. E às vezes, eu vejo você sorrindo sozinha, como se estivesse pensando em alguma coisa boa. Tentei disfarçar, mas Jonas não era bobo. Deve ser porque estou indo bem na escola. Seu Geraldo disse que minhas notas melhoraram. Jonas me olhou de um jeito estranho. Será que é só isso mesmo? Mas não insistiu no assunto, pelo menos não naquele dia. O professor Seu Geraldo também estava notando mudanças. Ele me chamou depois da aula numa quinta-feira e disse que minha última redação havia sido excepcional. Você escreveu sobre esperança de um jeito que tocou meu coração, Eunice. De onde vem essa sabedoria? Fiquei sem saber o que responder. Como explicar que estava aprendendo sobre esperança numa congregação evangélica? Acho que estou lendo mais, professor. Ele acenou com a cabeça e me entregou outro livro emprestado. Continue assim. Você tem um futuro brilhante pela frente se continuar se dedicando aos estudos. Mas nem toda a atenção que eu estava recebendo era positiva. Dona Maroca, nossa vizinha fofoqueira, uma mulher baixinha e sempre de lenço na cabeça, começou a fazer comentários maldosos para outras vizinhas. Eu soube disso porque ouvi mamãe conversando baixinho com Dona Conceição da esquina. Não a mesma que abria a casa para os cultos, mas outra senhora com o mesmo nome. Maroca anda dizendo que sua menina anda muito na rua de noite, disse Dona Conceição. Falou que viu ela passando pela casa dela várias vezes em horários estranhos. Mamãe ficou preocupada. Eunice está sempre estudando na casa de Rita. Não tem nada de mais nisso. Eu sei, a vizinha respondeu. Mas você conhece a Maroca. Ela gosta de fazer tempestade em copo d'água. Só estou te avisando para você ficar sabendo do que andam falando. Quando mamãe me contou essa conversa, senti o chão fugir dos meus pés. As fofocas de Dona Maroca podiam chegar aos ouvidos do meu pai. E se isso acontecesse, ele ia querer saber exatamente onde eu estava indo e o que estava fazendo. Mamãe, eu disse, tentando manter a voz calma. A senhora sabe que eu só saio para estudar, né? Ela me olhou com aqueles olhos cansados, mas carinhosos. Eu sei, filha, mas talvez seja melhor você e Rita estudarem aqui em casa às vezes. Ou então vocês saírem menos, só para não dar mais assunto para as línguas de trapo. Naquela noite, deitada na cama, calculei quanto tempo levaria para os boatos chegarem até papai. Dona Maroca era conhecida por espalhar fofocas mais rápido que notícia de chuva no tempo da seca. Provavelmente era questão de dias, talvez semanas. Peguei a Bíblia escondida e, à luz fraca da lua que entrava pela janela, li o versículo que Rita havia me mostrado. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Sussurrei uma oração silenciosa. Senhor, se esta fé que estou descobrindo é verdadeira, me dê forças para enfrentar o que está vindo. E se não for da sua vontade que eu continue neste caminho, me mostre claramente. Mas no fundo do coração, eu já sabia a resposta. A paz que sentia quando lia aquelas palavras, a alegria que invadia meu peito durante os cultos, a força que me sustentava durante os dias difíceis, tudo isso era real demais para ser abandonado. A tempestade estava se aproximando. Eu podia sentir no ar. Dona Maroca continuaria espalhando seus boatos, e mais cedo ou mais tarde eles chegariam aos ouvidos de papai. Quando isso acontecesse, minha fé seria testada de uma forma que eu ainda nem imaginava. Mas pela primeira vez na vida,
Sentia que não estava sozinha para enfrentar as dificuldades. Carregava comigo uma força que vinha de cima, uma certeza de que valia a pena lutar por aquilo que havia encontrado. Foi numa quarta-feira de agosto que minha vida mudou para sempre. O dia havia começado normal, com o mesmo barulho de sempre. Mamãe mexendo no fogão, papai se arrumando para ir para a roça, nós crianças nos preparando para mais um dia. Mas havia alguma coisa no ar, uma tensão que eu não conseguia identificar. Durante o almoço, papai estava mais calado que o normal. Comia devagar, mastigando cada pedaço como se estivesse pensando em alguma coisa muito séria. De vez em quando, lançava olhares na minha direção que me faziam gelar por dentro. Mamãe também percebia a atmosfera estranha e servia a comida quase sem fazer barulho. Eunice, ele disse de repente, me fazendo pular na cadeira. Você tem andado muito na rua ultimamente. Não era uma pergunta. Era uma afirmação carregada de suspeita. Forcei um pedaço de mandioca goela abaixo antes de responder. Só para estudar na casa de Rita, pai. O senhor sabe. Seus olhos se estreitaram. Eu sei o que você anda me dizendo. Mas parece que outras pessoas sabem de coisas que eu não sei. Meu coração começou a bater tão forte que tinha certeza de que todos na mesa podiam ouvir. Os boatos de Dona Maroca haviam chegado até ele. Eu sabia que esse dia ia chegar, mas não estava preparada para enfrentá-lo. Não sei do que o senhor está falando. Menti, tentando manter a voz firme. Papai parou de comer e me encarou com aqueles olhos duros como pedra. Hoje à noite vou descobrir o que você anda aprontando por aí. O resto do dia passou como um pesadelo. Não consegui me concentrar em nada, nem nas tarefas de casa, nem na escola. Rita percebeu que eu estava aflita e perguntou o que estava acontecendo. Quando contei sobre a conversa do almoço, ela ficou pálida. Eunice, acho melhor você não ir no culto hoje. É muito arriscado. Mas alguma coisa dentro de mim se rebelou contra a ideia de faltar. Rita, se eu começar a faltar por medo, nunca mais vou ter coragem de voltar. E além do mais, se papai está desconfiado, ele vai me vigiar de qualquer jeito. Pelo menos hoje eu ainda posso ir. Ela tentou me dissuadir, mas minha decisão estava tomada. Naquela tarde, inventei a desculpa de sempre. Ia estudar na casa de Rita e talvez chegasse um pouco mais tarde. Mamãe me olhou com uma preocupação que eu nunca tinha visto antes, mas não disse nada. O culto naquela noite estava especialmente bonito. Dona Conceição havia conseguido umas flores do campo e a casa estava perfumada com um cheiro doce e suave. Eram umas 20 pessoas na sala pequena, todas cantando com alegria um hino que falava sobre a proteção de Deus. Eu estava ali no meio, de olhos fechados, deixando a melodia me envolver completamente. Foi quando ouvi a voz trovejante que cortou a música como um raio. Eunice. Abri os olhos e vi papai parado na porta da sala, com uma expressão de fúria que jamais esquecerei. O silêncio que se fez foi ensurdecedor. As pessoas pararam de cantar no meio da frase e ficaram olhando para ele com uma mistura de susto e constrangimento. Rita pegou minha mão instintivamente, como se quisesse me proteger. Papai, comecei a dizer, mas ele me interrompeu com um grito que fez todo mundo se encolher. Cale a boca! Levanta daí agora mesmo e vem comigo. Dona Conceição, com toda a delicadeza que tinha, tentou intervir. Seu Arnaldo, por favor. A menina não estava fazendo nada de errado. Aqui nós só... E a senhora se cale também! Ele berrou, apontando o dedo para a pobre senhora. Bando de fanáticos, enchendo a cabeça da minha filha com essas bobagens. A humilhação foi como um soco no estômago. Ali estavam aquelas pessoas que me haviam acolhido com tanto carinho, que me ensinaram sobre amor e esperança, sendo insultadas por minha causa. Dona Conceição abaixou a cabeça, claramente magoada. Seu Francisco, um senhor que sempre me cumprimentava com alegria, olhava para o chão sem saber o que fazer. Papai atravessou a sala em passadas largas e me agarrou pelo braço com uma força que deixou marca. Você vai comigo agora, e não quero ouvir uma palavra. Me arrastou para fora da casa como se eu fosse um saco de farinha. No caminho, Rita tentou me seguir, mas ele se virou para ela com os olhos injetados de raiva. E você, sua sem-vergonha, não chegue mais perto da minha filha. Se eu souber que vocês se falaram, você vai se arrepender. Rita ficou parada na porta da casa de Dona Conceição, com lágrimas nos olhos, vendo eu ser levada embora. O último olhar que trocamos naquela noite foi cheio de dor e medo. Durante toda a caminhada para casa, papai não parou de gritar.
Chamou-me de ingrata, de desonrosa, de desrespeitosa. Disse que eu havia envergonhado a família inteira, que era uma filha que não prestava. As palavras caíam sobre mim como pedradas, cada uma doendo mais que a anterior. 15 anos criando você, dando comida, roupa, teto em cima da cabeça, e é assim que você me paga? Se juntando com essa gente louca, fazendo vergonha para a família, tentei explicar que não estava fazendo nada errado, que aquelas pessoas eram boas, que só conversávamos sobre Deus. Mas cada palavra que eu dizia o deixava mais furioso. Deus! Ele gritou, parando no meio da rua e me sacudindo pelos ombros. Que Deus é esse que faz uma filha desobedecer o pai? Que Deus é esse que transforma meninas direitas em fanáticas malucas? Quando chegamos em casa, a situação ficou ainda pior. Papai empurrou a porta com tanta força que ela bateu na parede, acordando Pedro e Cida, que já estavam dormindo. Mamãe e Jonas saíram correndo para ver o que estava acontecendo e ficaram paralisados quando viram o estado em que estávamos chegando. Sua filha, papai disse para mamãe, me empurrando para o meio da sala. Andava se escondendo para ir em igreja de crente, me fazendo de palhaço na cidade inteira. Mamãe tentou interceder. Arnaldo, vamos conversar com calma. A menina nada, ele berrou. Você sabia disso? Sabia que ela andava nessas palhaçadas? Não, eu não sabia de nada. Mamãe respondeu com a voz tremendo de medo. Se eu descobrir que você estava sabendo e não me contou, você vai se arrepender pelo resto da vida. Ele ameaçou, apontando o dedo para ela. Jonas ficou parado num canto da sala, claramente dividido entre o desejo de me defender e o terror do pai. Seus olhos encontraram os meus por um segundo, e vi neles uma mistura de pena e medo que me partiu o coração. Pedro e Cida começaram a chorar baixinho, sem entender direito o que estava acontecendo, mas percebendo através da atmosfera de terror que alguma coisa muito grave estava se passando. Papai me agarrou pelo braço novamente e me arrastou para o meu quarto. Você vai ficar aqui trancada até eu decidir o que fazer com você, disse, me empurrando para dentro. E se tentar sair, se tentar conversar com alguém dessa família, você vai ver o que é bom. Bateu a porta com força e ouvi o barulho da tranca do lado de fora. Fiquei ali parada no escuro, tremendo de medo e de raiva, tentando processar tudo o que havia acontecido. Do outro lado da porta, ouvi papai gritando com toda a família. Ninguém fala com ela, ninguém leva comida, ninguém leva água, ninguém conversa. Ela vai ficar aí até aprender que nesta casa quem manda sou eu. Mamãe tentou protestar timidamente. Arnaldo, a menina precisa comer. A menina precisa é aprender a obedecer o pai. Se Deus existe mesmo, que venha dar comida para ela. Em meio a toda aquela dor e humilhação, senti algo crescer dentro de mim que me surpreendeu. Não era desespero nem arrependimento. Era uma determinação firme, inabalável, de que não renegaria minha fé acontecesse o que acontecesse. Podiam me trancar, me humilhar, me privar de comida e água, mas não conseguiriam arrancar do meu coração aquela paz que eu havia encontrado. Sentei na cama e, mesmo no escuro, sussurrei uma oração. Senhor, me dê forças para enfrentar o que está vindo. Se esta fé é verdadeira, me sustente. Se o Senhor está comigo, eu não preciso temer. Lá fora, ouvi papai conversando com mamãe sobre como ia acabar de uma vez com essa loucura. Percebi que minha fé agora teria que sobreviver não apenas em segredo, mas sob vigilância constante e hostilidade aberta. Mas pela primeira vez desde que tudo começou, não senti medo. Senti uma força estranha, uma certeza de que não estava sozinha naquele quarto escuro. Alguma coisa maior que eu, maior que papai, maior que toda aquela situação, estava comigo. E eu sabia que, acontecesse o que acontecesse, essa força não me abandonaria. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da minha vida até então. Papai estabeleceu um regime de vigilância que transformou nossa casa numa prisão. Eu só podia sair do quarto para as refeições e para usar o banheiro, sempre sob supervisão. Não podia conversar sozinha com ninguém da família. Não podia receber visitas, e muito menos ir à escola. Minha vida ficou reduzida àquelas 4 paredes e aos sermões diários que papai fazia questão de me dar. Todo dia, depois do almoço, ele vinha ao meu quarto para o que chamava de conversa séria.
Sentava numa cadeira diante da minha cama e começava seus discursos sobre como eu havia perdido o juízo, como estava trazendo desonra para a família, como aqueles fanáticos tinham lavado meu cérebro. Você era uma menina direita, ele repetia todos os dias. Estudiosa, obediente. E agora virou isso aí, essa criatura que não respeita o pai, que se mistura com gente doida. A voz dele cortava o ar como chicote, cada palavra escolhida para doer, para me fazer desistir. Mas quanto mais ele falava, mais eu sentia crescer dentro de mim uma certeza estranha de que estava no caminho certo. Era como se cada insulto, cada humilhação, fosse confirmando que havia algo de verdadeiro naquela fé que eu tinha encontrado. Se não fosse importante, por que causaria tanto desespero em papai? O professor seu Geraldo notou minha ausência prolongada na escola e veio nos procurar. Ouvi a conversa da janela do meu quarto quando ele bateu na nossa porta numa tarde de quinta-feira. Seu Arnaldo, disse ele com aquela voz educada dele. Estou preocupado com a Eunice. Ela é uma das minhas melhores alunas e faz 2 semanas que não aparece. Está doente? A resposta de papai foi brutal. Minha filha não vai mais à escola. Ela perdeu o privilégio de estudar. E o senhor não tem nada que se meter na educação dos meus filhos. Mas seu Arnaldo, o professor tentou argumentar. A menina tem muito talento. Seria uma pena desperdiçar. O senhor quer sair da minha propriedade por bem ou por mal? Papai o interrompeu. Porque posso chamar os cachorros para ajudar. Ouvi os passos do professor se afastando e meu coração se partiu. Mais uma conexão com o mundo exterior que estava sendo cortada. Mais uma porta se fechando. Mamãe vivia em estado de constante tensão. Percebia que ela queria me ajudar, mas não sabia como. Às vezes, quando papai não estava por perto, ela passava pela porta do meu quarto e me olhava com aqueles olhos cheios de tristeza, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não conseguisse encontrar as palavras. Jonas evitava me olhar durante as refeições. O peso da situação estava afetando ele também, e eu via nos seus gestos que estava dividido entre o medo do pai e a pena de mim. Pedro e Cida mal falavam quando eu estava presente, como se tivessem medo de dizer alguma coisa errada e serem castigados também. Foi numa noite de sexta-feira que papai decidiu fazer o que ele chamou de teste final. Tinha bebido mais que o normal. Eu podia sentir pelo cheiro forte de cachaça que exalava quando chegou ao meu quarto. Hoje, disse ele cambaleando levemente, nós vamos resolver essa situação de uma vez por todas. Seus olhos estavam vermelhos e tinham uma expressão de determinação que me deu arrepios. Se esse Deus que você tanto defende existe mesmo, continuou, então ele vai ter que provar. Você vai ficar aqui trancada sem comida e sem água até ele vir te salvar. Meu sangue gelou. Papai, pelo amor de Deus. Não! Ele gritou, balançando o dedo na minha direção. Você que chamou Deus para esta história. Agora ele que se vire para resolver. E saiu batendo a porta. Ouvi a chave girando na fechadura e depois seus passos se afastando pelo corredor. As primeiras horas foram terríveis. A sede começou logo, misturada com uma fome que ia crescendo devagar. Mas pior que o desconforto físico era o medo. Medo do que papai poderia fazer se chegasse ao extremo da raiva. Medo de ter colocado toda a família numa situação impossível. Medo de estar realmente sozinha naquele quarto escuro. Conforme a noite avançava, outros sentimentos começaram a tomar conta de mim. Veio a raiva. Primeiro contra papai por estar me submetendo àquilo. Depois contra Deus por permitir que acontecesse. Se o Senhor está mesmo comigo, pensei. Por que deixa eu passar por isso? Por que não me protege? Depois da raiva veio uma tristeza profunda. Tristeza por ter causado tanto problema para a família que eu amava. Tristeza por ter perdido Rita, por ter perdido a escola, por ter perdido a liberdade. Chorei até não ter mais lágrimas, até ficar apenas soluçando no escuro. Mas foi quando cheguei ao fundo do poço, quando não tinha mais forças nem para chorar, que aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Já passava da meia-noite quando senti a sede apertar de verdade. A boca estava seca como algodão, e eu tentava produzir saliva sem conseguir. Foi nesse momento de maior fraqueza física que comecei a sentir algo diferente no quarto. Primeiro foi como um alívio na temperatura. O calor sufocante da noite de agosto pareceu diminuir, como se uma brisa fresca tivesse entrado pela janela.
Depois foi uma sensação de que não estava mais sozinha. Não era medo, como quando a gente sente que tem alguém te observando. Era o contrário. Era como se alguém que me amava muito tivesse chegado para ficar comigo. Senhor, sussurrei no escuro, se é o Senhor que está aqui, me dê um sinal. E então aconteceu. Não ouvi com os ouvidos, mas com o coração. Uma voz suave, amorosa, que ecoou dentro de mim. Eu estou contigo, filha. Não temas. A paz que invadiu meu coração naquele momento não era uma paz passiva, de quem desiste da luta. Era uma força serena, uma certeza absoluta de que eu não estava sozinha e nunca estaria. Compreendi que Deus não estava me testando para me destruir, mas para me mostrar que sua presença era real, que sua força era maior que qualquer circunstância. Durante o resto da noite, aquela presença permaneceu comigo. A sede e a fome não desapareceram, mas deixaram de ser importantes. Eu tinha encontrado algo muito maior que o conforto físico. Tinha encontrado uma fonte de força que nenhuma situação poderia secar. Deve ter sido por volta das 3 da manhã que ouvi passos cautelosos no corredor. A porta se abriu devagar, e mamãe entrou como uma sombra, carregando um copo d'água. Ela se arriscou a levar uma surra se papai descobrisse, mas não conseguiu suportar a ideia de me ver sofrendo. Bebe rápido, sussurrou, antes que ele acorde. Bebi a água com gratidão, mas o que mais me tocou não foi matar a sede. Foi perceber que, mesmo em sua submissão, mamãe encontrava maneiras de demonstrar amor. Aquele gesto simples se tornou uma das lembranças mais preciosas da minha vida. Quando amanheceu, papai veio ao meu quarto esperando me encontrar destruída, arrependida, pronta para renegar tudo e voltar a ser a filha obediente que ele queria. Mas quando abriu a porta e me viu sentada na cama, calma, com o olhar firme, algo na sua expressão mudou. E então? Perguntou, tentando manter a autoridade na voz. Seu Deus veio te salvar? Olhei para ele nos olhos sem medo pela primeira vez na vida. A presença que havia sentido durante a noite ainda estava comigo, me dando uma coragem que eu nunca soube que possuía. O Senhor esteve comigo a noite toda, respondi com serenidade. Eu não estou sozinha. Papai ficou calado por alguns segundos que pareceram eternos. Vi no seu rosto uma mistura de confusão e algo que parecia medo. Como se tivesse percebido que alguma coisa fundamental havia mudado em mim, algo que estava além do seu controle. Você vai ver que eu tenho outros métodos, disse finalmente. Mas a voz não saiu com a mesma firmeza de antes. Saiu do quarto batendo a porta, mas eu sabia que havia vencido uma batalha importante naquela noite. Não a guerra, que ainda estava longe do fim, mas uma batalha decisiva. Tinha descoberto que minha fé era mais forte que qualquer oposição, mais real que qualquer circunstância. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti que realmente não estava sozinha. Depois daquela noite que mudou tudo para mim, papai percebeu que sua estratégia de intimidação não havia funcionado como esperava. Em vez de me quebrar, parecia ter fortalecido algo dentro de mim que ele não conseguia compreender nem controlar. Isso o deixou ainda mais determinado a me vigiar de perto, mas também mais paranoico e imprevisível. Nos meses que se seguiram, desenvolvi o que posso chamar de resistência criativa. Papai podia controlar meus movimentos, podia me proibir de sair de casa, podia até mesmo cortar minhas conexões com o mundo exterior, mas havia uma coisa que estava além do alcance dele: minha vida interior. Aprendi a orar mentalmente durante todas as tarefas do dia. Enquanto lavava roupa no tanque, minha mente conversava com Deus sobre os problemas da família. Enquanto varria o terreiro, agradecia pelas pequenas belezas que conseguia enxergar, mesmo na situação difícil. Enquanto ajudava a mamãe na cozinha, pedia sabedoria para saber como agir em cada situação. Descobri que conseguia cantar hinos baixinho quando estava sozinha no quintal cuidando das galinhas. Eram melodias que havia aprendido naquelas poucas noites na casa de Dona Conceição e que agora se tornaram minha forma secreta de louvor. O canto dos bem-te-vis se misturava com minha voz sussurrada, criando uma sinfonia que só eu e Deus podíamos ouvir. A pequena Bíblia que Rita me havia dado se tornou meu tesouro mais precioso e também minha maior preocupação. Precisava escondê-la constantemente em lugares diferentes, sempre com medo de que papai fizesse uma busca e a encontrasse. Às vezes ficava atrás da pilha de lenha, outras vezes entre os sacos de farinha no depósito, ou enrolada em pano e enterrada numa lata no quintal.
Lia sempre de madrugada, quando todos dormiam, aproveitando a luz fraca da lua ou das estrelas que entrava pela janela. Eram leituras feitas aos pedaços, alguns versículos aqui, alguns ali, mas que aos poucos foram construindo um entendimento maior sobre a fé que estava vivendo. Foi durante uma dessas leituras noturnas que encontrei o versículo que se tornou meu lema. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aquelas palavras pareciam ter sido escritas especialmente para minha situação. A decisão mais dolorosa de papai veio alguns meses depois daquela noite do teste. Ele decidiu me proibir completamente de frequentar a escola, cortando assim minha última conexão oficial com o mundo exterior. Estudar é privilégio de quem obedece ao pai, ele disse numa manhã, quando me preparava para ir às aulas. Você perdeu esse direito. A dor que senti foi quase física. A escola não era apenas lugar de aprendizado para mim. Era minha janela para um futuro diferente. Minha esperança de crescer além das limitações da nossa vida na roça. Era também minha única chance de ver Rita, mesmo que de longe, mesmo sem poder conversar. Seu Geraldo não desistiu facilmente. Veio à nossa casa mais uma vez, tentando convencer papai a me deixar voltar. Ouvi a conversa inteira de dentro de casa, e cada palavra do professor me dava esperança de que talvez papai mudasse de ideia. Seu Arnaldo, dizia o professor com aquela paciência que só os educadores têm, a Eunice é uma das minhas melhores alunas. Tem um futuro brilhante pela frente se continuar estudando. Seria uma pena desperdiçar esse talento. Minha filha não precisa de estudo para ser boa esposa e boa mãe, papai respondeu secamente. Mas pense nas oportunidades que ela poderia ter. Poderia até virar professora, ajudar outras crianças. Professor, a voz de papai ficou perigosa. O senhor está questionando a maneira como eu crio meus filhos? Houve uma pausa, e depois ouvi seu Geraldo suspirar. Não, seu Arnaldo. Apenas acho que... O senhor acha nada. E se vier aqui mais uma vez falar da minha filha, vai sair daqui de um jeito que não vai gostar. Estou sendo claro? Ouvi os passos do professor se afastando, e com ele se ia minha última esperança de voltar aos estudos. Mais tarde, mamãe me contou que ele havia deixado alguns livros escondidos atrás da cerca, esperando que eu pudesse pegá-los sem papai ver. Era seu jeito de me ajudar mesmo à distância. Mas nem tudo estava perdido. Mamãe, mesmo com todo o medo que tinha do marido, começou a encontrar maneiras discretas de me ajudar. Foi ela quem facilitou a visita secreta mais importante que recebi naquele período. Era uma tarde de sábado, quando mamãe veio ao meu quarto e disse baixinho: Eunice, tem alguém querendo te ver. Seu pai saiu para a cidade e só volta de noite. Meu coração disparou. Quem é, mãe? A Rita. Está esperando no quintal dos fundos. Corri para encontrar minha amiga e irmã na fé. Quando a vi, magra e preocupada, me emocionei tanto que comecei a chorar antes mesmo de falar qualquer coisa. Ela me abraçou apertado, e ficamos assim por alguns minutos, apenas sentindo a alegria de estarmos juntas novamente. Como você está? Perguntou, segurando meu rosto com as mãos. Resistindo, respondi. Deus tem me dado forças. Rita sorriu daquele jeito carinhoso dela. Eu sabia que sua fé ia aguentar. Tenho orado por você todos os dias. Durante nossa conversa rápida, ela me contou novidades da congregação. Dona Conceição perguntava por mim sempre. O pessoal mandava abraços e orações. Mas foi quando ela começou a falar sobre a música dos cultos que meus olhos brilharam de verdade. Eunice, tem uma irmã nova na congregação que toca piano de um jeito que é a coisa mais linda de se ouvir. Quando ela toca, parece que o céu desce na terra. Você precisa ver como as pessoas ficam emocionadas. Algo dentro de mim se acendeu. Como será que seria saber tocar assim? Servir a Deus através da música? Rita me olhou com aquele olhar esperto dela. Por que você não aprende? Quando tudo isso passar, quando você conseguir sua liberdade, pode aprender piano. A ideia pareceu tão impossível quanto voar para a lua, mas ao mesmo tempo plantou uma semente no meu coração. Talvez um dia, no futuro, eu pudesse realmente fazer isso. Foi quando Rita tirou da bolsa uma surpresa que me deixou sem palavras. Uma pequena harmônica e algumas partituras simples. Não é um piano, disse ela rindo, mas é um começo. A irmã que toca piano me ensinou algumas melodias básicas e escreveu aqui para você. Peguei aqueles presentes como se fossem joias preciosas.
A harmônica era pequena e simples, mas para mim representava a possibilidade de fazer música, de louvar a Deus através dos sons. As partituras, escritas à mão com letra caprichada, eram meu primeiro contato com a linguagem musical. Rita, se papai descobrir, por isso você vai esconder muito bem, ela disse, e vai praticar só quando tiver certeza de que ele não está por perto. Depois que ela partiu, escondi meus novos tesouros numa lata enterrada atrás do galinheiro. Durante as semanas seguintes, sempre que papai saía para a roça ou para a cidade, eu desenterrava a harmônica e tentava tocar as melodias das partituras. No começo era tudo desafinado e confuso, mas aos poucos fui entendendo como produzir os sons que queria. Era uma alegria imensa descobrir que conseguia criar música, mesmo que simples, mesmo que escondida. Sentia como se estivesse conversando com Deus numa linguagem diferente, mais profunda que as palavras. Jonas foi quem primeiro notou as mudanças na dinâmica da família. Meu irmão, que sempre tentara agradar papai, começou a demonstrar sinais de questionamento sobre a justiça do tratamento que eu estava recebendo. Uma noite, durante o jantar, papai fez um comentário sobre como eu estava finalmente aprendendo meu lugar. E Jonas, para surpresa de todos, respondeu: Pai, Eunice sempre foi boa aluna. Talvez ela devesse voltar para a escola. O silêncio que se fez na mesa foi pesado como chumbo. Papai largou o garfo e olhou para Jonas com uma expressão que fez todos nós gelarmos. Você está questionando minha autoridade, menino? Jonas engoliu em seco, mas não recuou completamente. Não, pai. Só acho que estudar é importante. O que é importante é respeitar o pai. E sua irmã perdeu esse direito quando resolveu me desobedecer. Mas, pai... Chega! Papai gritou, batendo o punho na mesa e fazendo todos os pratos pularem. Mais uma palavra e você vai para o quarto sem jantar. Jonas calou-se, mas vi em seus olhos que alguma coisa havia mudado. Pela primeira vez, ele havia tentado me defender, mesmo sabendo do risco. Era o início de sua própria jornada de crescimento moral, sua própria rebelião contra a tirania paterna. Depois do jantar, quando papai saiu para fumar no alpendre, Jonas veio ao meu quarto. Eunice, disse baixinho. Eu sinto muito por tudo isso. Obrigada por tentar me defender, respondi. Sei que não foi fácil. Às vezes eu não reconheço mais o papai, ele confessou. Essa raiva toda, esse controle, isso não está certo. Era a primeira vez que Jonas verbalizava suas dúvidas sobre a autoridade paterna. Percebi que minha situação estava afetando toda a família, fazendo cada um questionar coisas que antes aceitavam sem pensar. Pedro e Cida também estavam mudando. Pedro, com seus 10 anos, havia se tornado ainda mais quieto e observador. Às vezes eu o pegava me olhando com aqueles olhos grandes, cheios de tristeza, como se quisesse entender por que a irmã mais velha estava sempre triste. Cida, a caçulinha, começou a se aproximar mais de mim nos momentos em que papai não estava vendo. Vinha se aconchegar no meu colo quando eu estava sentada no quintal, como se quisesse me proteger do jeito dela. Eram pequenos gestos de solidariedade que me davam forças para continuar. Percebia que, mesmo sem entender completamente a situação, meus irmãos menores sabiam que alguma injustiça estava sendo cometida. Nesse período de resistência silenciosa, aprendi a encontrar Deus nos detalhes mais simples da vida, no canto dos pássaros que acordavam comigo toda manhã, no cheiro das flores do quintal que mamãe regava com carinho, no pôr do sol que observava da janela do meu quarto, pintando o céu com cores que mudavam todos os dias. Descobri que a liberdade verdadeira não dependia de onde eu estava ou do que podia fazer. Dependia do que carregava dentro do coração. E lá dentro, onde papai não conseguia alcançar, eu era completamente livre. As tensões familiares cresciam a cada dia. Papai percebia que não estava conseguindo me corrigir como esperava, e isso o deixava cada vez mais irritado e impaciente. Jonas continuava fazendo pequenos comentários de contestação, sempre rapidamente silenciado, mas deixando claro que sua lealdade cega estava rachando. Eu sabia que não poderia viver naquela situação para sempre. Alguma coisa teria que mudar. Alguma solução teria que aparecer. Mas enquanto isso não acontecesse, continuaria resistindo do meu jeito, mantendo viva a chama da fé que nenhuma tempestade conseguirá apagar. E todas as noites, olhando para as estrelas pela janelinha do meu quarto, agradecia a Deus por me ensinar que a verdadeira força não vem de gritar mais alto ou de bater mais forte,
vem de permanecer firme quando tudo ao redor tenta te derrubar. Foi numa manhã de setembro que nossa casa se transformou no campo de batalha final. O dia começou como todos os outros, mas havia uma tensão no ar que eu não conseguia identificar. Papai acordou mais cedo que o costume e ficou observando todos os movimentos da família durante o café da manhã. Seus olhos passavam de uma pessoa para outra como se estivesse procurando sinais de conspiração. Nos últimos meses, mamãe havia arriscado a própria segurança para me ajudar de formas pequenas, mas significativas. Às vezes era um pedaço de pão extra escondido no meu quarto. Outras vezes algumas palavras de conforto sussurradas, quando papai não estava por perto. Mas o gesto mais arriscado tinha sido facilitar algumas mensagens entre mim e Rita. Rita havia criado um sistema simples. Deixava bilhetinhos escondidos num buraco na cerca que separava a nossa propriedade da estrada. Mamãe, quando ia buscar água no poço que ficava naquela direção, verificava se havia alguma mensagem e depois a trazia para mim escondida. Eram comunicações breves, apenas algumas linhas falando sobre as pessoas da congregação, versículos bíblicos para me fortalecer, palavras de encorajamento. Aquelas mensagens eram minha única conexão com o mundo exterior, minha única prova de que não havia sido completamente esquecida pela comunidade que me acolhera. Ler as palavras carinhosas de Rita me dava forças para aguentar mais alguns dias de isolamento. Mas Dona Maroca, nossa vizinha fofoqueira, havia notado o movimento estranho de mamãe na direção da cerca. Com aquela curiosidade maldosa que caracterizava pessoas como ela, começou a espiar e acabou descobrindo o esconderijo das mensagens. Na manhã daquele setembro terrível, ela veio até nossa casa com um sorriso falso no rosto e veneno na língua. Seu Arnaldo, disse ela, fingindo preocupação. Preciso falar com o senhor sobre um assunto delicado. Papai saiu para conversar com ela no alpendre, e mesmo de dentro da casa dava para ouvir suas vozes. Dona Maroca falava baixo, mas de vez em quando as palavras mensagens, cerca e crente chegavam até nós. Quando papai voltou para dentro de casa, tinha no rosto uma expressão que me fez o sangue gelar. Era uma mistura de raiva e traição que eu nunca tinha visto antes. Alzira! Gritou ele, fazendo todos nós pularmos. Vem cá agora! Mamãe apareceu correndo da cozinha, com as mãos ainda molhadas de tanto lavar louça. Quando viu a expressão do marido, ficou pálida como um pano. Você andou levando mensagens para essa menina? Perguntou ele, apontando para mim. Mamãe tentou negar, mas a voz saiu tão baixa e trêmula que não convenceu ninguém. Eu não sei do que você está falando, Arnaldo. Não minta para mim, ele berrou, avançando para cima dela. A Maroca viu você mexendo na cerca, encontrou os papéis, e então fez algo que me partiu o coração. Tirou do bolso os bilhetinhos que Rita havia escrito para mim. Meus únicos tesouros, minhas únicas conexões com o mundo da fé, amassados e sujos na mão grande e calejada de papai. Isso aqui é o que vocês duas andavam escondendo de mim, disse, balançando os papéis na nossa frente. Mamãe começou a chorar baixinho. Arnaldo, por favor, nada. Você me traiu. Depois de tantos anos de casamento, você me traiu por causa dessa menina desagradecida. A ameaça que ele fez depois gelou o sangue de todos nós. Se eu descobrir mais alguma traição, você sai dessa casa sem nada, ouviu? Sem nada. Mamãe se encolheu como uma criança assustada, e eu senti uma culpa terrível por ter sido a causa de tanto sofrimento para ela. Mas papai não havia terminado. Seus olhos se voltaram para Jonas, que estava parado num canto da sala, visivelmente apavorado. E você? Disse papai apontando o dedo para meu irmão. Você sabia disso? Jonas negou com a cabeça, mas papai não acreditou. Você vai me contar tudo o que sabe sobre as tramóias dessa sua irmã, ou vai sair dessa casa hoje mesmo. Hoje mesmo. O que aconteceu depois foi uma das cenas mais dolorosas da minha vida. Jonas, pressionado entre o medo de perder a casa e a lealdade à família, começou a se desfazer em lágrimas. Pai, eu não sabia das mensagens, eu juro que não sabia. Então me conta o que você sabe. E foi aí que Jonas, no desespero de se proteger, acabou revelando coisas que eu pensava que ele não havia percebido. Contou sobre os momentos em que me via sussurrando sozinha no quintal, sobre o dia em que encontrou alguns farelos de pão escondidos no meu quarto, que eu havia guardado para comer durante os jejuns que papai me impunha, sobre a vez em que me viu mexendo na terra atrás do galinheiro,
onde eu havia enterrado a harmônica. A harmônica? Papai perguntou, com os olhos brilhando de raiva. Que harmônica? Jonas percebeu que havia falado demais, mas já era tarde. Eu acho que ela tem uma harmônica escondida. A traição do meu próprio irmão foi como uma facada no peito. Olhei para ele com uma dor que ia muito além da decepção. Era a dor de quem descobriu que não podia confiar nem nas pessoas que mais amava. Papai me arrastou para o quintal e me obrigou a desenterrar meus tesouros. A harmônica, as partituras que Rita havia me dado e, pior de tudo, a pequena Bíblia que havia me sustentado durante todos aqueles meses difíceis. Então é isso que você anda escondendo de mim? Gritou ele, pegando cada objeto como se fossem evidências de um crime terrível. O que aconteceu depois foi brutal. Papai não apenas me bateu com uma violência que deixou marcas roxas nos meus braços e costas por semanas, mas também decidiu destruir simbolicamente tudo que representava minha fé. Colocou a harmônica no chão e a pisoteou até que virasse apenas pedaços de metal retorcido. Rasgou as partituras em pedacinhos pequenos e jogou tudo no vento. E por último, pior de tudo, confiscou minha Bíblia. Isso aqui vai direto para o fogo, disse, balançando o livrinho na minha frente, junto com todas essas ideias loucas que botaram na sua cabeça. Mas a humilhação física não foi suficiente para ele. Papai tomou uma decisão que transformou minha vida numa prisão ainda mais solitária. Proibiu qualquer membro da família de falar comigo. Ninguém conversa com ela, anunciou para todos, incluindo Pedro e Cida, que olhavam a cena sem entender. Ninguém leva comida extra, ninguém faz favores, ninguém demonstra pena. Ela vai aprender na marra que nesta casa só existe um chefe. Nos dias que se seguiram, nossa casa se transformou num lugar de silêncio sepulcral. Mamãe evitava meu olhar, claramente destruída pela culpa de ter sido descoberta e pelas ameaças que recebera. Jonas não conseguia me encarar, carregando o peso esmagador da culpa por ter me traído. Pedro e Cida, sem entender por que não podiam mais brincar comigo, ficavam confusos e tristes. Fiquei completamente isolada numa casa cheia de gente. Durante as refeições, comia em silêncio, enquanto todos fingiam que eu não existia. Durante o dia, trabalhava sozinha nas tarefas que me eram designadas. Durante a noite, deitava na cama ouvindo a respiração das pessoas que amava, mas que não podiam mais demonstrar afeto por mim. Dona Maroca, sentindo-se vitoriosa por ter causado tanto estrago, intensificou suas fofocas pela comunidade. Espalhava histórias exageradas sobre a filha descontrolada de seu Arnaldo, contando para quem quisesse ouvir como eu havia perdido o juízo por causa de religião. Essas fofocas aumentavam ainda mais a pressão social sobre papai, que se sentia obrigado a agir com violência crescente para não ser envergonhado publicamente. A intolerância religiosa da nossa época era alimentada exatamente por pessoas como Dona Maroca, que usavam o preconceito para alimentar a maledicência. Foi nesse período de isolamento total que vivi o que posso chamar de minha própria noite escura da alma. Pela primeira vez, desde aquela experiência espiritual marcante, comecei a questionar se Deus realmente estava comigo. Senhor, orava em silêncio deitada na cama. Se o Senhor está mesmo comigo, por que permite que eu sofra tanto? Por que deixa minha família se destruir por minha causa? Será que eu estava errada em buscar a fé? As dúvidas vinham como ondas, uma atrás da outra. Talvez papai estivesse certo. Talvez religião fosse mesmo coisa de gente fraca. Talvez eu devesse simplesmente esquecer tudo e voltar a ser a filha obediente que ele queria. Mas foi exatamente nesse momento de maior fraqueza que descobri algo fundamental. A verdadeira fé não depende de objetos externos nem de outras pessoas. Não precisa de Bíblia, não precisa de harmônica, não precisa nem mesmo de congregação. A verdadeira fé mora dentro da gente, num lugar que nenhuma violência consegue alcançar. Privada de todos os símbolos externos da minha religiosidade, compreendi que Deus estava comigo de uma forma que ia além de qualquer coisa material. Estava na força que me fazia levantar todos os dias. Estava na paz que sentia mesmo no meio do sofrimento. Estava na esperança que não morria, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa compreensão me fortaleceu de uma maneira que nunca mais poderia ser quebrada. Não importava o que papai fizesse. Não importava quanto tempo durasse aquele isolamento. Não importava quantos objetos ele destruísse.
Minha fé havia amadurecido ao ponto de independer completamente das circunstâncias externas. Uma noite, olhando para as estrelas pela janela do meu quarto, fiz uma promessa solene a mim mesma. Sobreviveria a tudo aquilo e um dia seria livre para viver minha fé em plenitude. Não sabia como nem quando, mas tinha certeza de que esse dia chegaria. E nessa mesma noite, tomei uma decisão que me surpreendeu. Perdoei Jonas mentalmente. Compreendi que ele havia agido por medo, não por maldade. Era apenas um rapaz de 16 anos aterrorizado com a possibilidade de perder o teto sobre a cabeça. Qualquer um na posição dele poderia ter feito a mesma coisa. Esse ato de perdão foi como um bálsamo para minha alma ferida. Percebi que guardar raiva do meu irmão apenas me machucaria mais, sem resolver nada. E de alguma forma misteriosa, perdoar Jonas me preparou para algo muito maior que eu ainda não imaginava. A capacidade de perdoar até mesmo papai, quando chegasse a hora. A tempestade estava longe de terminar, mas eu havia encontrado o olho do furacão, aquele lugar de paz no centro do caos, onde nenhuma circunstância externa consegue tocar a alma. E lá, naquele lugar secreto do coração, minha fé continuava crescendo, amadurecendo, se preparando para os testes que ainda estavam por vir. Os anos que se seguiram àquele período terrível foram de transformação silenciosa mais profunda. Entre 1967 e 1971, vi minha vida mudar de maneiras que eu jamais imaginei possíveis. Conforme crescia e me aproximava da maioridade, papai percebia que seu controle absoluto sobre mim estava diminuindo naturalmente, e isso o deixava cada vez mais frustrado. Aos 17 anos, eu havia me tornado uma mulher jovem com uma maturidade emocional e espiritual que impressionava até mesmo aqueles que conheciam minha história. O sofrimento havia me ensinado coisas que anos de vida normal talvez nunca ensinassem. Aprendi a ser forte sem ser amarga, firme sem ser rebelde, independente sem ser desrespeitosa. Foi durante esse período que consegui restabelecer contato discreto com a comunidade evangélica. Rita, que nunca desistiu de mim, encontrava maneiras criativas de manter nossa comunicação. Às vezes era através de recados deixados com mamãe quando papai estava na roça. Outras vezes, membros da congregação passavam por acaso, perto da nossa propriedade, e conseguiam trocar algumas palavras comigo quando eu estava trabalhando no quintal. Seu Geraldo também nunca desistiu completamente de me ajudar. De vez em quando, deixava livros escondidos em lugares onde sabia que eu poderia encontrá-los. Foram esses livros que me permitiram continuar estudando de forma autodidata, mantendo viva minha sede de conhecimento, mesmo sem poder frequentar a escola. Lia à luz de velas quando todos dormiam, estudava matemática nas horas de folga, decorava poesias e textos que ampliavam meu vocabulário. Cada página lida era uma pequena vitória contra as limitações que tentavam me impor. Jonas, agora com mais idade, havia amadurecido muito depois daquele episódio doloroso em que me traiu. Via em seus olhos um arrependimento sincero, e embora eu ainda mantivesse certa distância emocional dele, reconhecia seus esforços para mudar. Ele começou a questionar abertamente algumas atitudes de papai, arriscando a própria segurança para defender um tratamento mais justo para mim. Pedro, que estava crescendo e vendo as coisas com mais clareza, demonstrava cada vez mais aversão à violência paterna. Ele se aproximava de mim secretamente, buscando na irmã mais velha uma figura maternal que pudesse orientá-lo. Cida, agora com 10 anos, também procurava minha proteção e conselhos, especialmente quando papai estava de mau humor. O momento mais significativo desse período aconteceu no final de 1970. Rita veio me procurar com uma proposta que mudaria minha vida para sempre. Eunice, disse ela, com os olhos brilhando de expectativa. Tem um congresso evangélico regional na cidade vizinha no próximo sábado. Você não gostaria de ir? Meu coração disparou só de pensar na possibilidade. Rita, você sabe que papai nunca deixaria. Mas ele não precisa saber. Ela respondeu com um sorriso maroto. Você pode dizer que vai passar o dia na minha casa. Minha tia mora perto do local do congresso e pode nos levar. Era arriscado, muito arriscado. Mas depois de anos sem participar de um culto, a oportunidade parecia um presente de Deus. Decidi arriscar. Naquela manhã de sábado,
Saí de casa dizendo que ia ajudar Rita com algumas tarefas. Mamãe me olhou de um jeito estranho, como se soubesse que havia algo diferente, mas não disse nada. O congresso estava sendo realizado numa escola emprestada, com pessoas vindas de várias cidades da região. Quando entrei naquele ambiente e ouvi novamente os cânticos, as orações, os testemunhos, senti como se estivesse voltando para casa depois de uma longa viagem. Foi durante um dos intervalos que aconteceu o encontro que mudaria minha vida. Rita havia ido buscar água, e eu estava sentada sozinha num banco do pátio, quando um rapaz se aproximou. "Desculpe incomodar", disse ele com voz calma e respeitosa. "Mas percebi que você estava meio tristonha durante o culto. Está tudo bem?" Olhei para ele e vi um homem jovem. Devia ter uns 25 anos. Moreno claro, magro, mas forte, com olhos gentis que transmitiam sinceridade genuína. Havia algo em sua presença que me tranquilizava. "Estou bem", respondi. "É que faz muito tempo que não participo de um culto. Está sendo emocionante." "Ah, entendo", disse ele, sentando-se respeitosamente a uma distância adequada. "Meu nome é José Raimundo, mas todo mundo me chama de Zé Raimundo. Sou de uma cidade próxima e vim representar nossa congregação." Nos dias que se seguiram àquele encontro, Zé Raimundo encontrou maneiras discretas de manter contato comigo. Ele sabia, através de Rita, sobre minha situação familiar difícil, mas nunca demonstrou pena ou tratou-me como vítima. Via em mim uma mulher forte que havia sido moldada pela adversidade, não quebrada por ela. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, baseado no respeito mútuo e na compatibilidade espiritual. Não foi um romance de película, mas sim o reconhecimento gradual de duas pessoas maduras que compartilhavam os mesmos valores e propósitos de vida. Zé Raimundo era diferente de todos os homens que eu conhecia. Tratava-me como igual, ouvia minhas opiniões com atenção, respeitava minha inteligência. Pela primeira vez na vida, senti o que era ser valorizada por quem eu realmente era, não por aquilo que esperavam que eu fosse. Durante quase um ano, mantivemos um relacionamento discreto, mas sério. Ele vinha à nossa região de vez em quando para trabalhos de evangelização e sempre arrumava um jeito de nos encontrarmos, sempre com Rita presente, sempre respeitando os limites da decência. Papai estava ficando mais desconfiado a cada dia. Percebia que eu estava mudando, que havia uma luz nova nos meus olhos, uma confiança crescente em meus gestos. Isso o irritava profundamente porque significava que suas tentativas de me quebrar haviam falhado completamente. Seus problemas de saúde também começaram a aparecer nessa época. O estresse constante da raiva, o excesso de trabalho na roça, alguns vícios que havia desenvolvido, tudo isso começou a cobrar seu preço. Mas em vez de suavizar sua postura, a deterioração física inicial o tornava ainda mais amargo e controlador. Foi no início de 1971 que tomei a decisão mais corajosa da minha vida até então. Zé Raimundo havia me pedido em casamento de uma forma simples, mas tocante, e eu havia aceitado. Chegara a hora de enfrentar papai e anunciar minha intenção de casar. Escolhi uma tarde de domingo, depois do almoço, quando toda a família estava reunida na sala. Meu coração batia tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Mas minha voz saiu firme quando falei: "Pai, preciso falar uma coisa importante com o senhor." Papai levantou os olhos do jornal velho que estava lendo e me encarou com aquela expressão dura de sempre. "O que é?" "Eu vou me casar." O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Mamãe parou de costurar. Jonas largou o pedaço de madeira que estava entalhando. Pedro e Cida olharam de mim para papai, sentindo a tensão no ar. Papai levantou-se devagar da cadeira, com uma expressão que misturava incredulidade e fúria. "Você vai o quê?" "Vou me casar com José Raimundo de Souza. Ele é um homem de bem, trabalhador, evangélico. Já pediu minha mão formalmente." A explosão que se seguiu foi ainda pior do que eu esperava. Papai gritou, ameaçou, disse que jamais permitiria tal absurdo. Mas desta vez, alguma coisa havia mudado. Eu já tinha 20 anos, era legalmente adulta, e mais importante que tudo, não tinha mais medo dele. "O senhor não pode me impedir", disse com calma. "Eu não sou mais criança." E foi nesse momento que percebi. Havia vencido. Não através da rebeldia ou da confrontação direta,
mas através da paciência, da resistência e do crescimento interior. Estava pronta para minha liberdade, e nada nem ninguém poderia me deter. O casamento aconteceu numa manhã de março de 1971. A cerimônia foi simples, mas cheia de significado, realizada na casa de Dona Conceição, o mesmo lugar onde tudo começou para mim anos atrás. Quando pisei naquela sala novamente, agora vestida de noiva, senti como se estivesse fechando um círculo importante da minha vida. Rita foi minha madrinha, é claro. Ela havia me ajudado a costurar o vestido, um modelo simples de tecido branco que compramos na feira. Não tínhamos dinheiro para luxos, mas o amor que preenchia aquele ambiente era mais valioso que qualquer riqueza material. Papai não compareceu, como já esperávamos. Na verdade, desde o dia em que anunciei meu noivado, ele mal falava comigo. Mamãe veio escondida, trazendo Pedro e Cida. Jonas havia brigado feio com papai na semana anterior e saído de casa, então também não estava presente. Mas as pessoas da congregação nos cercaram com tanto carinho que não senti falta de uma festa grande. Quando Zé Raimundo segurou minhas mãos e falou os votos que havíamos escrito juntos, prometi a mim mesma que faria daquele casamento tudo o que uma união poderia ser: companheirismo, respeito, amor verdadeiro. Depois da cerimônia, voltei à casa paterna pela última vez para buscar minhas poucas coisas. Entrei no quarto onde havia passado tantos anos de sofrimento e alegria misturados e guardei na pequena mala que Zé Raimundo me dera algumas roupas, uns poucos livros que seu Geraldo me emprestara e a Bíblia que consegui recuperar escondida depois que papai a confiscou. Quando saí daquela casa carregando minha mala, senti uma mistura estranha de tristeza e alívio. Tristeza por deixar mamãe e os menores numa situação difícil. Alívio por finalmente estar livre para viver minha própria vida. Zé Raimundo tinha conseguido uma casinha simples numa cidade vizinha, onde assumiria o pastorado de uma pequena congregação. A casa era de taipa como a que eu conhecia, mas tinha algo completamente diferente. Paz, silêncio sem medo, conversas sem sussurros, risadas sem culpa. Os primeiros meses de casamento foram de descobertas constantes. Descobri o que era acordar sem sobressaltos, sem ficar em alerta esperando gritos ou pancadas. Descobri o que era conversar livremente sobre qualquer assunto, expressar opiniões sem medo de ser repreendida. Descobri o que era ser tratada como uma pessoa inteira, não como propriedade de alguém. Zé Raimundo tinha uma paciência infinita comigo. Percebia quando eu ficava tensa sem motivo, quando esperava a aprovação dele para coisas simples como escolher o que cozinhar ou como arrumar a casa. Ele sempre me lembrava com gentileza que eu era livre para tomar minhas próprias decisões. Eunice, dizia ele quando me via hesitante, você não precisa da minha permissão para ser quem você é. Foi durante nosso primeiro ano de casamento que aconteceu algo que considero um dos presentes mais preciosos que já recebi. Zé Raimundo havia notado como eu observava com admiração a irmã que tocava piano na nossa igreja. Um dia, chegou em casa com uma surpresa que me fez chorar de emoção. Feche os olhos, disse ele, me guiando pela mão até a sala. Quando abri, vi um pequeno piano usado, claramente antigo, mas bem cuidado, encostado na parede da nossa sala. Zé Raimundo, sussurrei, sem conseguir acreditar. Você sempre quis aprender, não é? Pois então chegou a hora. Passei o resto da tarde tocando as teclas, produzindo sons desafinados, mas que para mim eram a melodia mais linda do mundo. Era a realização de um sonho que havia nascido quando Rita me falou sobre a música na congregação, que cresceu quando ganhei aquela harmônica e que resistiu mesmo quando ela foi destroçada. Aprendi piano com Dona Mariquinha, uma senhora da congregação que tocava há décadas. Minhas mãos, calejadas de tanto trabalho doméstico, foram aprendendo devagar a dançar pelas teclas. Cada música que conseguia tocar era uma vitória sobre o passado, uma prova de que os sonhos podem sobreviver às tempestades. A primeira vez que toquei para a congregação foi numa noite de quarta-feira. Escolhi um hino simples que falava sobre libertação. Quando as primeiras notas soaram e as vozes se juntaram ao piano, senti como se estivesse transformando toda a dor passada em louvor presente. Enquanto minha vida florescia, recebia notícias preocupantes da minha família.
Jonas havia mesmo saído de casa após uma briga violenta com papai sobre meu casamento. Ele defendeu meu direito de escolher meu próprio caminho, e papai não suportou ver o filho contestando sua autoridade. Se você não concorda com o que eu faço nesta casa, papai havia gritado, pode ir embora. E Jonas foi. Mudou-se para São Paulo, determinado a construir uma vida diferente, longe da violência e do controle. Levava consigo o peso da culpa por ter me traído anos atrás, mas também a determinação de nunca mais ser conivente com injustiças. Pedro, agora com 15 anos, também começava a questionar a autoridade paterna. Mamãe me contava nas cartas que ele andava rebelde, sonhando com o dia em que poderia sair daquela casa. Via no meu exemplo a prova de que era possível escapar. Cida, inspirada pela minha história, dedicava-se intensamente aos estudos. Aos 14 anos, era a melhor aluna da escola e sonhava em ser professora. Dizia para todos que ia estudar muito para poder escolher seu próprio destino, como a irmã havia feito. As notícias sobre papai eram cada vez mais sombrias. Com Jonas fora de casa e Pedro rebelde, ele havia perdido o controle que sempre exerceu sobre a família. Seus problemas de saúde se agravavam, e mamãe escrevia que ele andava bebendo mais que o normal, ficando cada vez mais amargo e isolado. Mas foi numa carta de abril de 1973 que recebi a notícia que me deixou em conflito. Mamãe estava adoecendo rapidamente. Minha filha querida, dizia a carta escrita com letra trêmula, não quero te preocupar, mas ando muito cansada. O médico disse que é do coração, mas acho que é mais da alma mesmo. Sinto tanta falta de você e do Jonas. A casa anda muito triste sem vocês. Fiquei dividida entre o desejo de ajudar mamãe e o medo de voltar àquele ambiente tóxico. Zé Raimundo me apoiou completamente quando disse que precisava ir visitá-la. Ela é sua mãe, Eunice, e você é uma mulher casada agora. Ele não pode mais te machucar. Mas eu sabia que a ferida entre mim e papai estava longe de cicatrizar. Voltar àquela casa, mesmo que por pouco tempo, seria como reabrir machucados que ainda doíam. Mesmo assim, arrumei uma mala pequena e me preparei para enfrentar o passado. Não sabia que essa visita seria o primeiro passo de uma jornada de reconciliação que levaria anos para se completar, mas que acabaria me libertando definitivamente de todas as correntes que ainda me prendiam àquele tempo de sofrimento. A menina assustada que havia saído daquela casa estava voltando como uma mulher forte, casada, respeitada na comunidade, pianista da igreja. E essa transformação seria impossível de ignorar, mesmo para papai. Os anos que se seguiram ao meu casamento trouxeram mudanças profundas para toda a família. Enquanto minha vida florescia ao lado de Zé Raimundo, papai colhia lentamente as consequências naturais de suas próprias escolhas. A violência e o controle que ele sempre exerceu começaram a se voltar contra ele mesmo. A comunidade sempre soube da maneira como ele tratava a família. Num lugar pequeno como o nosso, é impossível esconder pancadas, gritos e lágrimas. As pessoas respeitavam papai por medo, não por admiração. Conforme os anos passavam, e eu me estabelecia como mulher casada e respeitada, os comentários sobre sua tirania se tornaram mais abertos. Jonas havia partido para São Paulo em 1971 e nunca mais voltou. Construiu uma vida nova como mecânico, casou-se e prosperou longe daquela atmosfera de medo. Pedro, assim que completou 18 anos, também saiu de casa. Tornou-se caminhoneiro e mantinha contato apenas esporádico com a família. Cida seguiu meu exemplo e se dedicou intensamente aos estudos, conseguindo uma bolsa para estudar em Recife e se formar professora. Papai viu sua casa se esvaziar aos poucos. O homem que sempre controlou tudo através da força, descobriu que força não cria lealdade verdadeira. Seus filhos não o abandonaram por maldade, mas por sobrevivência emocional. Mamãe suportou tudo calada até onde pôde, mas os anos de estresse, submissão e medo cobraram seu preço. Em 1987, ela morreu prematuramente de problemas cardíacos, exausta de tanto sofrimento silencioso. Quando recebi a notícia através de um recado trazido por um vizinho, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Mamãe havia morrido sem que eu pudesse me despedir, sem que eu pudesse lhe dizer quanto a amava, quanto compreendia seu silêncio forçado. O funeral foi um reencontro doloroso,
Jonas veio de São Paulo. Pedro interrompeu uma viagem. Cida voltou de Recife. Nos vimos pela primeira vez em anos, todos adultos, todos marcados de maneiras diferentes pelos traumas da infância. Papai estava irreconhecível, magro, envelhecido, com olhos fundos que mostravam o peso de tantos anos de amargura. Durante o velório, ele ficou sentado num canto, recebendo pesames mecânicos de pessoas que vinham mais por respeito à mamãe do que por ele. Foi naquele momento que Jonas se aproximou de mim. Eunice, disse ele com lágrimas nos olhos. Eu nunca consegui te pedir perdão direito pelo que fiz quando éramos jovens. Olhei para meu irmão, agora um homem de 33 anos, e vi nele a mesma dor que carregava desde aquele dia terrível. Jonas, você era apenas um menino com medo. Eu te perdoei há muito tempo. Ele chorou então, um choro de alívio que vinha sendo represado por décadas. Você sempre foi a mais forte de todos nós, disse. Mesmo quando éramos crianças, eu sabia que você tinha algo especial. Nos anos seguintes, Jonas e eu reconstruímos completamente nossa relação. Ele me visitava quando vinha ao Nordeste, conheceu meus filhos, tornou-se um tio carinhoso. A reconciliação entre nós foi prova de que o perdão pode restaurar até mesmo relações que pareciam destruídas para sempre. Pedro mantinha-se mais distante, ainda lutando com seus próprios demônios. As memórias da infância o assombravam de uma forma que ele não conseguia superar completamente. Mas Cida e eu nos tornamos muito próximas. Ela se casou, teve filhos e sempre dizia que meu exemplo de resistência a inspirou a buscar educação como forma de libertação. Papai continuou morando sozinho na casa que antes abrigara uma família numerosa. Seus problemas de saúde se agravaram com o passar dos anos. O alcoolismo, que sempre existiu mas ficou pior depois da morte de mamãe, minava suas forças. A diabetes e a pressão alta, agravadas pelo estresse da solidão, faziam dele um homem prematuramente envelhecido. Foi num final de tarde de 2001 que recebi a notícia que temia e esperava ao mesmo tempo. Papai estava internado em estado grave, com poucos dias de vida. O vizinho que trouxe o recado disse que ele havia perguntado por mim. Conversei com Zé Raimundo sobre se devia ou não visitá-lo. Meus filhos eram pequenos, eu tinha responsabilidades e, principalmente, não sabia se tinha forças emocionais para enfrentar aquele encontro. Eunice, disse meu marido com a sabedoria que sempre teve, você vai se arrepender mais se não for do que se for. E, além do mais, talvez seja a última chance de vocês fazerem as pazes. Na manhã seguinte, peguei o ônibus para a cidade onde papai estava internado. Durante todo o trajeto, orei pedindo forças e sabedoria. Não sabia o que esperava daquele encontro, mas sentia que precisava ir. Quando entrei no quarto do hospital, levei um choque. O homem forte e autoritário que me aterrorizou durante a infância estava reduzido a uma figura frágil na cama, ligado a aparelhos, respirando com dificuldade. Quando ele me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Era a primeira vez na vida que eu via papai chorar. Eunice? Disse ele com voz fraca. Você veio. Sentei na cadeira ao lado da cama, lutando contra as emoções contraditórias que me invadiam. Raiva por todos os anos de sofrimento, pena por vê-lo naquele estado, medo dos fantasmas do passado que estavam sendo despertados. Filha, ele continuou, com dificuldade para falar. Eu nunca consegui esquecer aquela noite que te tranquei no quarto. Nunca consegui tirar da cabeça a sua cara na manhã seguinte, quando você disse que Deus tinha ficado com você a noite toda. Fiquei surpresa. Em todos aqueles anos, papai nunca havia mencionado aquela noite. Eu sabia que você estava certa, ele confessou. Sabia que havia alguma coisa de verdade naquela sua fé, mas meu orgulho era maior que a verdade. Meu medo de perder o controle era maior que o amor pela minha filha. As lágrimas dele caíam sobre o lençol enquanto falava. Perdi tudo, Eunice. Perdi meus filhos. Perdi sua mãe. Perdi o respeito de todo mundo. E tudo por causa do meu orgulho maldito. Durante aquela conversa dolorosa, senti minha própria luta interna. Décadas de raiva acumulada lutavam contra a compaixão cristã que havia aprendido. O desejo de justiça enfrentava a chamada ao perdão que ecoava no meu coração. Em silêncio, orei como havia aprendido a fazer naquela noite escura da minha juventude, e senti novamente a mesma presença amorosa que me consolou quando eu era uma menina assustada.
Essa presença me deu forças para fazer algo que parecia impossível. Pai, disse eu, segurando sua mão frágil. Eu te perdoo. Ele chorou então como uma criança, apertando minha mão com o pouco de força que ainda tinha. Não mereço seu perdão, sussurrou. Ninguém merece perdão, respondi. Por isso que é perdão. É um presente que dou não para o Senhor, mas para mim mesma, para poder ser livre de verdade. Papai morreu 3 dias depois daquela conversa. Eu estava de volta em casa quando recebi a notícia. Estranhamente, não senti raiva nem alívio. Senti paz. Uma paz profunda de quem havia conseguido se libertar completamente das correntes do ressentimento. No funeral, poucos compareceram. A comunidade prestou suas condolências por educação, mas todos sabiam que tipo de homem papai havia sido. Nós, filhos, estávamos ali não por saudade, mas por dever cumprido. Durante a cerimônia, refleti sobre como o perdão havia sido mais libertador para mim do que para ele. Papai morreu carregando o peso de suas escolhas, mas eu estava livre. Livre da raiva, livre do ódio, livre da necessidade de vingança. Percebi então que minha vitória havia sido completa. Não porque papai havia sofrido as consequências de sua tirania, mas porque eu havia conseguido amar onde antes havia apenas mágoa. Tinha aprendido que a verdadeira força não vem de dominar outros, mas de dominar a si mesmo. Voltei para casa naquele dia carregando a certeza de que minha jornada de libertação estava finalmente completa. O círculo havia se fechado, e eu estava pronta para viver o resto da minha vida sem o peso do passado nos ombros. Aqui estou eu, aos 74 anos. Enquanto conto minha história para vocês, sinto uma paz profunda no coração. Não a paz de quem evitou dificuldades, mas de quem as enfrentou e descobriu que do outro lado havia algo muito mais belo esperando. Meus 3 filhos cresceram numa casa cheia de amor e respeito. Samuel seguiu o caminho pastoral do pai e hoje pastoreia uma igreja próspera, onde prega sobre o perdão e a misericórdia de Deus. Lídia se tornou professora universitária em Recife, doutora em educação, e dedica sua vida a ensinar outros a transformar conhecimento em libertação. Raquel escolheu ser enfermeira e cuida das pessoas com o mesmo carinho que sempre demonstrou por mim. Os 3 foram criados conhecendo minha história, entendendo de onde viemos e para onde Deus nos trouxe. Nunca escondi deles as dificuldades do passado, mas também nunca deixei que essas dificuldades definissem nosso futuro. Eles representam a quebra completa do ciclo de violência que marcou minha infância. Rita ainda está viva, embora debilitada pela idade. Mora com uma filha em Fortaleza, mas conversamos toda semana por telefone. Relembramos os dias em que nos protegíamos mutuamente na fé, quando éramos 2 meninas corajosas, enfrentando um mundo que não entendia nossa busca por Deus. Ela continua sendo minha irmã de coração. Jonas se tornou um homem próspero em São Paulo. Trabalhou duro, construiu uma família linda e hoje é um dos meus maiores apoios na velhice. Visita-me regularmente e sempre expressa gratidão por eu ter perdoado sua traição juvenil. Eunice, ele me disse na última visita, você me ensinou que é possível recomeçar quando a gente tem coragem de pedir perdão. Pedro mantém distância física, morando longe e trabalhando nas estradas como caminhoneiro. Mas liga ocasionalmente e, à sua maneira, demonstra o afeto que sempre sentiu pela irmã que o protegeu na infância. Sei que ele ainda luta com fantasmas do passado, mas respeitei sua escolha de curar suas feridas do jeito dele. Cida é minha companheira mais próxima na velhice. Mora aqui perto e me visita quase todos os dias. Ela representa o sucesso de quem conseguiu transformar a educação em libertação, exatamente como sonhamos quando éramos jovens. É professora aposentada, mãe exemplar, e minha confidente em todas as coisas. Seu Geraldo, meu querido professor, morreu há alguns anos, mas carrego comigo as lembranças dele como alguém que plantou sementes de esperança quando eu mais precisava. Ele me ensinou que o conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém pode tirar da gente. E Zé Raimundo, meu amado esposo, que partiu há 8 anos vítima de problemas cardíacos. Sua memória ainda me aquece todos os dias. Ele me ensinou que o amor verdadeiro é baseado no respeito e na parceria espiritual. Construímos juntos uma vida que foi testemunho vivo de que é possível amar sem ferir, liderar sem oprimir, discordar sem agredir.
Levanto-me da poltrona e caminho até o piano que está ali na sala há mais de 50 anos. É o mesmo que Zé Raimundo comprou para mim quando éramos recém-casados. Está um pouco desafinado agora, mas ainda funciona. Sento-me no banquinho e começo a tocar o hino que aprendi naquela primeira noite na casa de Dona Conceição, o mesmo que estava cantando quando papai me descobriu. A música que antes foi motivo de sofrimento quando minha harmônica foi destruída, agora ressoa como símbolo de vitória e liberdade. Cada nota que sai do piano é uma prova de que os sonhos podem resistir às tempestades e florescer quando chega a estação certa. Refletindo sobre minha fé, posso dizer que ela evoluiu muito desde aqueles primeiros dias de descoberta. Aprendi que a verdadeira fé não é a ausência de questionamentos, mas sim a capacidade de continuar confiando em Deus, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Aquela experiência espiritual na noite escura da minha juventude foi real e transformadora, mas a verdadeira prova de fé veio nos anos seguintes de perseverança diária. A você que está me ouvindo e talvez se reconheça em algum momento desta história, quero dizer, a liberdade é possível. O sofrimento pode ter propósito. O perdão é libertador. Não vou mentir dizendo que o caminho é fácil, mas posso assegurar que vale a pena percorrê-lo. O perdão foi o maior ato de liberdade da minha vida. Compreendi que perdoar papai não foi um favor que fiz a ele, mas um presente que dei a mim mesma. O perdão me libertou das correntes invisíveis do ressentimento que poderiam ter destruído minha capacidade de amar plenamente. Saio de casa e vou até o quintal, o mesmo lugar onde costumava orar escondida na juventude. Agora tenho liberdade total para expressar minha fé, para erguer minhas mãos aos céus, para cantar os louvores que durante anos tive que sussurrar. Olho para o céu estrelado, o mesmo que contemplava naquelas noites difíceis de adolescente, e agradeço não apenas pelas bênçãos recebidas, mas também pelas dificuldades que me moldaram. Deus esteve presente em cada momento da minha jornada, não apenas nos momentos de alívio e vitória, mas especialmente nos períodos de maior escuridão. Aquela menina de 14 anos que orava desesperadamente por sentido na vida, encontrou não apenas sentido, mas propósito, família, realização e, acima de tudo, a liberdade interior que vem de uma fé amadurecida pelo sofrimento. Se você está ouvindo esta história e se reconhece em algum momento dela, saiba que seu sofrimento não é o fim da sua história. Deus está escrevendo algo lindo em sua vida, mesmo quando você não consegue ver o desenho completo. Confie, persevere, e um dia você também terá uma história de vitória para contar. Volto para dentro de casa, onde me espera uma xícara de chá preparada por Cida e uma conversa telefônica agendada com Rita. São símbolos pequenos, mas significativos de uma vida construída sobre relacionamentos genuínos e amor verdadeiro, tudo aquilo que me foi negado na juventude, mas que conquistei através da fé, coragem e perdão. E agora, meus queridos irmãos, se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir que a vitória é possível. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E lembrem-se sempre, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega para quem não desiste de esperar.